traz um grande benefício, dizendo, olha, quem se vale desse instituto estará livre ou será eximido da responsabilidade pelo pagamento da multa. Isso mesmo. Com a prática da denúncia espontânea, você não terá responsabilidade sobre o pagamento da multa. Joia? A espontaneidade da denúncia, ela é caracterizada, se você observar as características, na verdade, caracterizada, né, de acordo com os elementos previstos no parágrafo único do artigo 138. O parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional, ele informa que para a denúncia ser espontânea, obter essa característica, esse elemento de espontaneidade, ela depende de ser praticada antes do início do procedimento fiscalizatório. A denúncia só é espontânea se for exercida, se for praticada pelo contribuinte antes do início do procedimento de cobrança por parte do fisco. Então, tem que ser antes de qualquer passo do fisco em cobrar esse tributo. Se você se autodenunciar, digamos assim, você, na verdade, paga o tributo, paga juros, paga correção, é verdade. Mas, por outro lado, você não tem a responsabilidade de pagar a multa. Para isso, você tem que, na verdade, se denunciar, você tem que se apresentar ao fisco, digamos assim, antes do início do procedimento de cobrança. Aí a pergunta é, se eu tenho que pagar, mas eu não tenho dinheiro suficiente para realizar esse pagamento, eu não poderia, então, me valer do parcelamento e com o parcelamento dizendo, olha, fisco, eu não tenho condições de pagar todo o valor que eu devo, mas eu posso parcelar essa dívida. Eu quero parcelar essa dívida, não estou pagando tudo, mas eu parcelo essa dívida, eu garanto para você que eu vou pagar tudo, mas em suaves parcelas, só que, por outro lado, eu também quero o benefício da denúncia espontânea. Isso, de fato, é possível ou não? Quando você ingressa no parcelamento, antes de qualquer tipo de iniciativa do fisco, em cobrar esse tributo, você ingressa no parcelamento, consigo trazer para mim, neste caso, o benefício da denúncia espontânea? Segundo os nossos tribunais superiores, neste caso, o Superior Tribunal de Justiça, ele informa que não. O parcelamento, segundo o entendimento do nosso tribunal, o parcelamento ele representa, no final das contas, como uma verdadeira confissão de dívida. O parcelamento, então, não é um próprio pagamento, é uma confissão de dívida. Você confessa a dívida, dizendo que você não tem condições de pagar tudo, mas você vai pagar em tantas parcelas. Mas estará só extinto o crédito tributário quando? No início do parcelamento? O parcelamento é só uma das formas que suspende a exigibilidade do crédito. Com o parcelamento, você consegue só a eliminação daquele débito quando? Quando você termina o parcelamento, quando você paga a última parcela daquele plano. Portanto, o parcelamento ele não traz o benefício da denúncia espontânea. Por mais que você queira, o parcelamento é reconhecido pelos tribunais apenas como uma confissão de dívida que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se você quiser o benefício da denúncia espontânea, o que você precisa? Você precisa pagar o tributo, o valor por completo. Tributo acrescido de juros e correção. E aí sim, quando você paga o tributo acrescido de juros e correção, se você fizer antes do fisco cobrar ou iniciar esse procedimento de cobrança, aí sim, você será eximido da responsabilidade pelo pagamento da multa. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá? Próxima pergunta. Professor, basta impetrar o mandado de segurança com pedido de liminar para suspender o crédito tributário? Será que basta impetrar o mesmo mandado de segurança com pedido de liminar, ele lembrou bem, para suspender a exigibilidade do crédito tributário? Pô, ele disse muito bem que o mandado de segurança, e deve reconhecer, que o mandado de segurança é uma das ações mais céleres que a gente tem, sem dúvida nenhuma, extremamente rápida. Só que é claro que, neste caso, quando você pensa no mandado de segurança acompanhado de uma liminar, você lembra do quê? Que para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não é um mandado de segurança que você precisa buscar, você precisa buscar liminar. Não, mas não foi o que ele falou? Eu impetro o mandado de segurança com pedido de liminar, e já não consigo a suspensão da exigibilidade do crédito? É assim? Não é assim. Você lembra, e aí a gente tem que observar bem, a nova lei do mandado de segurança não mudou tanto assim a estrutura neste ponto da liminar. Em relação, pelo menos, ao CTN, nós teremos a informação de quê? Que é a concessão da liminar que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, não é um mero pedido de liminar. Pedir a liminar é fácil. Só que para suspender a exigibilidade do crédito, para que o crédito tributário tenha a sua exigibilidade suspensa, paralisada,
O que é necessário? Não é necessário só o pedido de liminar, mas sim a sua concessão, tá? Acrescentando e completando isso. Portanto, quando você pensa em tutela antecipada ou liminar, basta pedir para suspender a exigibilidade? Não. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário através de liminar ou através de tutela antecipada, é preciso a sua concessão. A concessão da liminar ou a concessão da tutela suspende a exigibilidade do crédito tributário e não o seu mero pedido. Perfeito? Completamos aqui, então, na verdade, as nossas perguntas, resolvemos algumas situações bastante interessantes, mas fica aqui comigo, nós temos no próximo bloco X da questão, não saia daí. Voltamos então para o nosso terceiro bloco, X da questão, onde então, lembra, vou avaliar dois testes anteriores de provas no exame da ordem, e vamos partir direto para os testes, vamos dar uma olhada, primeiro teste, primeira questão, vamos lá. Primeira questão, OAB-CESP no ano de 2006, foi a última prova do ano de 2006, a pergunta é bem objetiva. De acordo com o CTN, o crédito tributário não pode ser suspenso por as alternativas. O crédito tributário não pode ser suspenso por conversão de depósito em renda, por moratória, por reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, ou então por concessão de medida liminar em mandado de segurança. E aí, gente? Um teste bem objetivo, como eu falei para vocês, e pergunta, ou ele pede para você anotar aquela alternativa que não indica uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quais são as formas de suspensão da exigibilidade do crédito? Na verdade, ele quer saber quais são as formas de suspensão. Porque se você conhece as formas de suspensão, naturalmente você vai lembrar daquela que não representa uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito. Lembra que a gente tinha, na verdade, a aula de hoje é especialmente sobre formas de suspensão da exigibilidade. E aí eu vou dar uma dica para vocês. É uma situação onde você tem condições de gravar isso com mais facilidade. São 6 maneiras de suspender a exigibilidade, não são? Tutela antecipada, liminar, o parcelamento, o que mais? O depósito montante integral, a moratória e o recurso administrativo. Perfeito? Mas como gravar essas formas? Vou usar um sistema mnemônico, então fica fácil de você identificar. Grava pelo tulipa demora. Exatamente, vou repetir para você. Tulipa demora. Tutela antecipada, liminar, parcelamento, tulipa, tutela antecipada, liminar, parcelamento. E o demora? Depósito no montante integral, moratória e recurso administrativo. Tulipa demora, tutela, liminar, parcelamento, depósito, moratória e recurso administrativo. Simples assim, né? Vamos voltar então para a questão e verificar qual das alternativas não se encaixa no tulipa demora e, portanto, não é forma de suspensão da exigibilidade do crédito. Vamos voltar para as alternativas? Vamos lá. Nas alternativas, então, trazendo 4, diz o que não suspende a exigibilidade do crédito? Conversão de depósito em renda, moratória, reclamação e recurso nos termos das leis reguladoras do processo administrativo ou concessão de medida liminar e mandado de segurança. Vamos lá, então, a gente percebe que das 4 alternativas, só uma não é forma de suspensão, que é a conversão do depósito em renda. O depósito no montante integral é forma de suspensão da exigibilidade, o depósito. Mas a conversão do depósito em renda não é forma de suspensão, ao contrário, é modalidade de extinção do crédito tributário. Bem, ficou claro? Então, essa alternativa que indica a conversão do depósito em renda, essa não é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito, representando, na verdade, extinção do crédito tributário. Perfeito? Vamos partir, então, para a nossa próxima e última questão. Vamos lá? Na última questão, realizada no ano de 2007, pergunta-se: a União, por intermédio de uma lei federal, concedeu uma moratória em caráter geral relativamente a um tributo, circunscrevendo seus efeitos a determinada região do território nacional, estabelecendo ainda critérios e condições para que o referido favor seja estendido individualmente por despacho da autoridade administrativa aos que não possuam domicílio na aludida região. Com base na legislação tributária aplicável e tendo a situação hipotética acima como referência, assinale a opção correta. As alternativas. Eu vou ler todas as alternativas para ficar mais fácil.
a moratória não pode ser concedida em favor de determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.